E o Ministério da Justiça divulgou o resultado preliminar dos estados que vão receber recursos para comprar câmeras corporais para policiais. Nessa primeira etapa do edital, 9 estados foram selecionados e um deles é São Paulo. Se o resultado preliminar for mantido, o governo paulista vai receber mais de 27 milhões de reais do governo federal para a implementação dos equipamentos. Em meio a uma crise na Polícia Militar, com abusos em abordagens e mortes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que errou nas críticas que fez ao uso das câmeras corporais pela Polícia Militar desde o período em que era candidato ao cargo. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia, porque eu admito, estava errado, eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras, que eu mudei absolutamente a posição e que eu vou fazer com que a implantação dessas câmeras agora seja um sucesso e funcione realmente para o fim que ela serve, né, que é proteger o cidadão, proteger o bom policial. A gente quer sim ter informação, a gente quer sim acompanhar o que está acontecendo. Piotto, sua avaliação aí em relação ao governador Tarcísio de Freitas, essa semana que o estado de São Paulo vive aí uma crise na segurança pública com algumas ações, abusos de policiais, vale dizer que são exceções, afinal de contas são quase 90 mil policiais militares no estado de São Paulo e alguns episódios realmente lamentáveis aqui que a gente acompanhou nesta semana. E o governador de São Paulo vem a público dizer, olha, errei, mudei de opinião, quero ampliar o programa, acho que as câmeras podem ter aí uma boa efetividade com os policiais. Como é que você vê aí esse posicionamento de Tarcísio de Freitas nesse momento? Paula, eu me lembro desse debate quando começou lá atrás, ainda na campanha, e eu tive, à época, a oportunidade de colocar especialistas para discutir o assunto e gente que conhece a atuação defendia as câmeras. Eles diziam que aquilo trazia um benefício gigantesco, não só para o policial se defender de acusações às quais ele depois tem de responder, e normalmente parte da imprensa, mesmo com as imagens que a gente viu, um policial naquela operação na Baixada Santista, sendo alvejado, ainda assim, aquilo era um problema da polícia. O policial foi vítima, morreu, inclusive, deixou família. Mas esse fato, o que demonstra que o governador, se ele percebe que este é o caminho melhor, ele vai lá e muda de opinião e implementa. É posição de executivo. Você imagina se o presidente Lula viesse a público, olha, quero dizer que eu estava completamente errado em achar que eu tinha que gastar mais do que eu arrecado e aí eu vou agora implementar um regime realmente de austeridade fiscal. Mas você não vai ter essa grandeza de governos do PT, eles não admitem nem tudo que eles já fizeram de errado, comprovado na justiça ou pelos fatos, como, por exemplo, destruir a economia brasileira na gestão Dilma Rousseff, com problemas herdados do governo Lula, do segundo mandato do governo Lula, daquele desbunde de dinheiro com commodities, que depois, óbvio, o Estado foi tão inchado que não conseguiu pagar quando a fonte secou, né? É o que ele, nesse momento, não consegue. A fonte secou e ele continua gastando, achando que tem que fazer o que se chama de expansão fiscal. Volta ao tema da segurança. O governador demonstra claramente uma posição ali de que, olha, esta é a melhor saída, então passo a adotar. Ouviu especialistas, obviamente, ele tinha uma opinião formada, tem uma realidade agora, o que demonstra claramente que eu acho que não há nem crise de segurança na Polícia de São Paulo. O fato é isolado e você tem uma resposta rápida do governo do Estado. Há uma resposta rápida neste momento. Eu tenho hoje um Estado que passa pelo seu maior desafio, porque deveria ser um desafio nacional, que o governo brasileiro não assume, que é combater o crime organizado. Eu estou me referindo especificamente, neste caso, ao PCC. Mas tem outras, abre aspas, agremiações criminosas que atuam pelo país. Mas eu preciso também que o STJ, onde boa parte do trabalho duro dos policiais de pegar traficante, e esse é o princípio do crime como um todo, tráfico de drogas, é só ver onde que as facções criminosas miram para justamente se financiar,
em que o policial fez um belíssimo trabalho de desconfiar de um carro que está ali carregando droga, que ele descobre depois, mas a abordagem não foi a melhor. Mas espera um pouquinho, eu tenho que premiar um policial que suspeitou e a suspeita dele se confirmou. Mas teremos também essa visão grandiosa por parte dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal? Porque não estamos falando de 40 gramas, não estamos falando de crime, de tráfico pesado. E aqui a gente está vendo um governador de estado que, de forma quase que solitária, com muito pouca ajuda de outros estados, está combatendo o crime organizado. E o PCC não tem a solidariedade do governo federal, tampouco da Polícia Federal do ponto de vista como uma política de estado. A gente não vê o chefe da Polícia Federal falar desse assunto, né? Não de forma como ele defende, por exemplo, que, olha, o artigo 53 não vale para parlamentar. Imagina só a delegada da Polícia Federal dar opinião sobre esse assunto, por mais que seja o chefe. Já falamos desse assunto ontem aqui. Mas eu tenho um governador que está focado num trabalho de segurança, e o secretário de segurança, o Derrit também, o Guilherme Derrit, focado em combater o crime organizado, entendeu que este é o melhor momento, que há razão para ter as câmeras corporais, pronto, passa a fazer. Governo que não é comprometido com o erro, muito pelo contrário, quer acertar sempre. Se tem que mudar a conduta, muda e pronto. E faz isso de viva voz, numa entrevista coletiva.